Mateus capítulo 15, o verso 21 ao verso número 28. Mateus 15, do 21 ao 28, da palavra do Senhor. Se você localizou, por gentileza, se ponha de pé, para que possamos fazer essa leitura agora da palavra do Senhor Deus. Mateus 15, verso 21 ao 28. Localizaram, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então vamos ler. Diz assim a palavra do Pai: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis uma mulher cananeia viera daquelas regiões e clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Que Deus nos abençoe com a leitura da sua palavra neste momento, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode tomar assento, em nome do Senhor. Pai, nós queremos, mais uma vez, adentrarmos tua presença através da palavra de oração. E mais uma vez, clamarmos nesse lugar o teu santo nome. Entramos aqui para a glorificação do seu nome. Entramos aqui para te adorar. Entramos aqui para anunciar o teu nome, Senhor. Tua igreja está presente, ó Pai amado, bonita na tua casa. Pessoas amadas e queridas entraram na tua casa nesta noite para a visitação. Pessoas que já visitam essa igreja há muitas vezes estão aqui conosco. E todos nós estamos aqui, Senhor Deus, porque desejamos e precisamos ouvir uma palavra que venha de Ti, não do coração do homem, mas do Teu coração para os nossos corações. Abençoa-nos, ó Pai, ilumina-nos com Teu Espírito Santo. Ó Pai, faça, Senhor, que o homem fique escondido, mas quem vem a falar e aparecer é o Senhor. É o Senhor nosso Deus sobre as nossas vidas, Deus soberano de Israel. Em nome de Jesus, amém, Senhor nosso Deus. Você tem mãe, querido amigo, amiga, irmão, irmã? Você ainda tem mãe? Tem? Muitos não têm, mas você tem. Glória a Deus por você ter sua mãe ainda. Glória a Deus por isso. Uma coisa que me passa pela mente é por que as mães sofrem? As mães sofrem geralmente por causa dos seus filhos, por causa das suas crianças, por causa dos seus filhos, adolescentes, ou crianças, ou jovens, ou adultos, até casados, alguns já, mas as mães sofrem pelos filhos. Ontem eu observei a irmã Iris, mãe do André, alegre por um lado, porque o filho casou, e ao mesmo tempo pensativa, por um outro lado, porque não mais terá no seu lar, na sua casa, a presença do filho que casou. Mas a Bíblia diz claramente, né, o homem, ele vai largar pai e mãe, e vai se unir à sua mulher, se casar à sua mulher, e constituir uma nova família. Mas por que sofrem as mães? Pelos seus filhos, muitas das vezes é porque a mãe sofre. Alguns irmãos que estão aqui
já não tem mais a sua mãe nesta terra e deve estar agora, neste momento, se lembrando como era a sua vida com a sua mãe, como era a sua relação com a sua mãe, como era o dia a dia com a sua mãe, e certamente deve estar dando agora um pouco de saudade, né, de lembrar da mãe, como é que era o tratamento, como é que era em casa. Alguns não tiveram um relacionamento com a mãe quando era pequeno, então não sabe dizer como é que é isso. Cada um que está aqui tem uma história de vida, cada um que tem aqui tem uma história para contar em relação a este assunto. Mas esse texto aqui na Bíblia Sagrada nos fala de uma mãe que está sofrendo, eu diria que as mães estão por todos os lados. Temos mães aqui nesse templo, à direita, temos mães à esquerda, à minha esquerda, aqui no templo, temos mães por todos os lados. Temos mães que são mães biológicas, porque deram a vida a uma criança. Tem outras que são mães, mas não deram à luz, mas adotaram ou tomaram para si pessoas como sendo seus filhos e filhas. Há vários tipos de maternidade e há vários tipos de sofrimento de uma mãe para com o filho. Eu vejo uma mãe que procura Jesus e que está sofrida. Eu vejo uma mãe em Mateus 15 que procura o Senhor Jesus e está aflita. E aflita está, ela vai aos pés do Salvador. Ela procura o Senhor Jesus. Essa mãe, ela não é de Israel, ela não é de Judá, vamos falar assim. Ela é gentia, ela é estrangeira, mas ela tinha algo tremendo. Ela tinha fé. Ela tinha, na verdade, uma grande fé. Embora ela chegasse a Jesus abatida, depois do encontro dela com o Senhor Jesus, vitoriosa, ela saiu desse encontro com o Senhor Jesus. A fé, ela vem da graça divina. Agora o Gustavo falou sobre isso aqui, o texto bíblico. A fé vem da graça divina. A fé não vem da família que você tem, não vem. A fé, ela não vem da igreja que você frequenta, mas a fé que está em você, ela vem da graça divina. Ela é um dom de Deus colocado em você. O príncipe dos pregadores, Spurgeon, ele dizia o seguinte, que uma pequena fé leva uma alma ao céu. Spurgeon falava isso. Uma pequena fé em Deus, em Cristo, leva uma alma ao céu. Mas Spurgeon também dizia o seguinte, uma grande fé em Jesus traz o céu até a nossa alma. Aqui nós temos aos pés de Jesus uma mãe que sabe o que está acontecendo com sua casa, com a sua filha. Versículo 22, vou reler para você. E eis que uma mulher cananeia, portanto não era de Judá, não era judia, ela era estrangeira, que viera daquelas regiões, ela clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, diz essa mulher para Jesus. O que eu observo aqui, em primeiro lugar, é que ela sabia o que estava acontecendo na casa dela, com a filha dela. Ela sabia, essa mãe, que a sua filha tinha um inimigo. Ela sabia quem era o inimigo da filha dela. Ela tinha conhecimento de quem era o inimigo. Ela sabia que o problema da sua filha, na verdade, era de cunho espiritual. Ela observava, ela disse a Jesus, Jesus, minha filha está horrivelmente, a palavra é essa, horrivelmente endemoniada. Ela sabia que o problema da sua filha era de cunho espiritual e que a coisa estava avassaladora. Por isso que ela usa a expressão horrível, Jesus. Horrivelmente endemoniada está minha filha. Essa mulher então tem conhecimento do que está acontecendo em casa. Ela tem conhecimento que havia na vida da sua filha um inimigo feroz. Ela sabe quem é esse inimigo, ela sabe qual é o problema. E ela sabia que a sua filha estava então tendo problemas seríssimos espirituais. Um demônio estava atacando a sua filha ou tinha tomado posse das faculdades mentais do corpo da sua filha.
Ela tem consciência que existe um inimigo real na família dela, mais precisamente atacando a sua filha. Um inimigo que estava conspirando contra a sua família. E esse inimigo, o conselho da igreja, desejava destruir a família dela. A família dela, por isso, era a filha que ela tinha. E ele desejava destruir a família dela. Aí eu pergunto para você agora aqui, você que chegou nessa casa, e tenho para ti, presbiteriana de Irajá, igreja, uma palavra de Deus ao vosso coração. Você sabe qual é o problema que está perturbando a sua mente, o seu raciocínio, a sua casa, a sua vida? Você conseguiu já identificar o porquê que a sua vida não está prosperando como você gostaria que ela prosperasse e ela não está prosperando? Você já conseguiu identificar isso? Já conseguiu ter noção, discernimento do que está acontecendo em casa? Porque a primeira coisa séria para se resolver uma questão é se ter o discernimento do problema que temos, não é assim? Quando tomamos ciência e entendemos o que está acontecendo, já temos meia porta andada e aberta para a solução desse problema, ainda mais quando Deus coloca a mão. A mulher sabia, minha filha está em casa, minha filha está endemoniada, é problema espiritual, não adianta porque eu não vou conseguir resolver. Já tentei tudo que podia para resolver essa questão, não tenho forças para isso, não tenho autoridade para isso, não tenho meios e maneiras de resolver esse problema. Então ela vai a quem? Ela vai, versículo 22, ao filho de Davi. Provavelmente ela sabia que essa expressão filho de Davi era uma expressão que os judeus sabiam muito bem, que o Messias, o Cristo, ele viria da família, da descendência de Davi. Como o cego Bartimeu chama Cristo e fala, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E essa mulher usa a mesma expressão, filho de Davi, para Jesus. Certamente ela sabia que o mestre, ele realizava milagres. Certamente ela sabia que ele curava as pessoas. Certamente ela sabia que ele tinha esse poder até mesmo de expulsar demônios. Certamente ela sabia disso e ela vai naquele que ela entende que poderia ajudá-la a resolver o que está acontecendo. Provavelmente, querido irmão, eu tenho que dizer isso para você, talvez a sua questão não esteja resolvida porque você não está indo ao mestre para conversar com ele e mostrar para ele qual é a sua situação. Talvez você não esteja indo a ele, talvez você não esteja buscando a ele para resolver, a Jesus para resolver. Talvez você não esteja orando ao Senhor. Ou talvez até você me diga, não, meu pastor, eu estou orando, eu estou pedindo a Deus. Mas quando você ora, você já observou se você ora com fé? Eu já observei uma coisa na casa do Pai, e não é só nessa igreja, mas em muitas igrejas que a gente está acostumado a ir, a pregar, a trazer palavra, a aconselhar, a falar com as pessoas, a orar com as pessoas. A gente observa que muitos crentes têm um discurso, remendo Roberto, de fé, quando abre a boca para falar, mas quando a coisa é grave e acontece com eles, eles não demonstram essa fé. Parece que há uma dúvida no coração. E Tiago fala sobre isso, que aquele que tenta, que quer alguma coisa de Deus e tem dúvida no coração, não espere conseguir do Senhor alguma coisa. Eu falo isso e pergunto a você, para você responder a você mesmo, será que você está nesse patamar? Você é essa pessoa que tem um discurso da fé, tem um discurso que Deus é soberano, tem um discurso que Deus pode todas as coisas, mas na hora que acontece algo relacionado a você, ou algo relacionado à vida do país, ou à vida da nação, ou aos seus familiares, ou no seu emprego, no seu trabalho, na sua faculdade ou escola, aí você, na verdade, já começa a demonstrar dúvidas, e já começa a achar que não é bem assim como você falava antes, que Deus não pode resolver. Ora, quem pensa assim, o Senhor Deus com certeza não vai beneficiar, porque Deus, quando vê dúvida no coração de um ser humano, de um homem ou de uma mulher cristã, com certeza Deus não vai derramar a sua bênção sobre essa pessoa. Deus não gosta de ver dúvidas em relação a Ele nos nossos corações.
Mas nós temos uma mulher que não é judia, que não conhece o Deus de Israel, mas vai a Jesus. Jesus é Deus, é Filho de Deus. E ao chegar nele, ela mostra grande fé. Ela vai e conversa com ele. Ela discerne o problema que a sua filha tem. Ela consegue identificar. Um teólogo chamado Peter Marshall, ele pregou um sermão muito famoso, que ele dizia o seguinte... Ele afirma, em relação às mães, ele afirmava que elas, mães, são as guardas das fontes, dizia ele no seu sermão. E o que ele quer dizer com isso? Que as mães são o instrumento que Deus usa para purificar as fontes que contaminam os seus filhos. O que será que está contaminando o seu filho e que você, querida irmã, que é mãe, precisa urgentemente em Deus agir como uma guarda da fonte para purificar essa fonte que o seu filho está sorvendo e bebendo e está se contaminando? Você é a guarda da fonte. Você é aquela mulher que Deus colocou para cuidar do seu filho. Você que tem que olhar ele quando criança. É você que tem que orientar ele. É você, mulher cristã, que tem que orar com ele. É você que tem que estar próximo da sua menina, do seu menino, e orientar para que ela e eles cresçam homens e mulheres de bem. Você é a guarda da fonte, você é a mãe, você gestou essa criança por 9 meses, Deus deu a ti essa condição de gerar um filho, você gerou um filho, você é a guarda da fonte. E como é que está a sua casa hoje, guarda da fonte? A mulher que está aqui, ela discerne o problema. Ao mesmo tempo que ela discerne o problema, ela discerne também a solução. No verso 22, nós verificamos a solução do problema que atinge a filha dela. Ela percebe que o problema não era apenas uma questão conjuntural. Ela percebe que o problema não era mudar de escola, colocar a criança numa outra escola, porque essa escola não é boa. Ela percebe que não era mudar de um bairro para outro. Não, vou sair desse bairro que é violento e vou para aquele outro que é mais seguro. E aí minha filha, meu filho vai estar mais seguro. Não, ela não pensa assim. Ela já tinha buscado ajuda em outras fontes, mas as outras fontes não ajudaram a esta mulher. Ela vai então, ela vai então a Jesus, porque ele, Jesus, ele sim, ele pode libertar a filha dela, ou o filho, ou os nossos filhos ou filhas. Jesus pode libertar. Ela vai a Jesus, ela vai a Jesus. Ela busca Jesus, ela o chama de filho de Davi, ela depois chama ele de Senhor, está lá no versículo de número 23, da palavra do Senhor Deus, versículo 22, ela chega, a Bíblia diz, eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela fala, filho de Davi, ela chama ele de Senhor, ela reconhece um senhorio em Jesus Cristo, chama de Senhor, chama de filho de Davi, e ela se prostra diante de Jesus, porque a Bíblia fala para nós depois que ela adora a Deus. No outro texto de Marcos capítulo 7, onde tem o texto da mulher cananeia, a Bíblia fala que ela se ajoelha perante Jesus. Ela chama de filho de Davi, ela simplesmente o chama de Senhor e ela o adora ajoelhando-se perante a Ele. Ela começa atrás de Jesus e termina nos pés do Senhor Jesus. Aos pés de Jesus, aquela mãe se transforma. Aos pés de Jesus, ela transforma a necessidade dela em adoração. Sabe por quê, irmãos? Porque, na verdade, muitas das vezes nós queremos pedir algo ao Senhor Deus e esquecemos que, em primeiro lugar, não temos que pedir nada, mas nós temos que adorar a esse Deus. Essa mulher chega perto de Jesus, ela chama ele filho de Davi, ela chama de Senhor, ela fala da sua filha, mas quando ela está de frente a frente com ele, ela entende que agora é a hora de se prostrar e adorar a ele. Jesus não manda essa mulher se levantar, porque Jesus é merecedor de
todo louvor, de toda adoração. Ela fica prostrada, ela fica ajoelhada, ela está em posição de adoração a Ele, o Senhor Jesus. Os discípulos veem a mulher ali prostrada, adorando ao Senhor Jesus. Despede ela, Senhor, porque vem clamando atrás de nós. Ela está aflita. E qual irmã que está aqui, que é mãe, que já não esteve aflita também? Ela está aflita, ela precisa de ajuda. E qual de nós, homens e mulheres que estamos aqui, que não precisamos também de ajuda? Será que nós conseguimos estarmos de forma equilibrada todos os dias das nossas vidas? Não tem momento em que você fica entristecido ou entristecida, não tem momento que você quer ficar recluso ou reclusa, não tem momento que você quer ficar sozinho ou sozinha, não tem momento que você não quer ficar perto de ninguém, não tem momento que você quer apenas ficar com você mesmo, e às vezes nem a sua companhia você suporta mais. Pois essa mulher que está aqui, ela está aflita, ela precisa de ajuda, mas ela não se tranca, ela não fica reclusa, ela não se afasta das pessoas, ela entende: minha filha está mal, e se eu quero ajudar minha filha, eu vou atrás desse profeta chamado Jesus. E ela vai. Talvez esteja faltando isso em você, talvez esteja faltando isso em mim, talvez esteja faltando essa disposição de irmos a Ele, ao Mestre, mas irmos de maneira séria, sabendo que poderemos obter uma resposta positiva ou negativa. Na verdade, no caso dela, Jesus nem respondeu ela, quando ela coloca para ele o que ela queria: minha filha está horrivelmente endemoniada. Versículo 23, ele, porém, não lhe respondeu palavra. Jesus, que é filho de Deus, que tem carinho para com todos, não responde à mulher. E os seus discípulos aproximaram-se então e rogaram-lhe: despede-a, Jesus, pois ela vem clamando atrás de nós, ela vem nos perturbando, clamando o teu nome atrás de nós. Despede ela para que ela possa ir embora para a terra dela. Nem judia ela é estrangeira. Despede ela, Jesus. Imagina isso: você vai atrás de Jesus, você traz algo sério da sua vida para Ele, e Jesus não lhe responde palavra. Jesus ficou calado, Jesus ficou quieto. Mas se Jesus ficou quieto, ficou calado, ela não. Ela continuou lá, ela não desistiu dele. Ele pode ter ficado quieto, mas os discípulos disseram: despede-a, porque ela vem clamando atrás de nós. Ela continuou clamando, ela continuou falando, ela continuou desejando a intervenção de Jesus. E assim tem que ser com você e comigo também. Nós não podemos deixar de clamar o nome de Jesus. Não podemos deixar de clamar para Ele intervir no que está acontecendo, mesmo que Ele não dê resposta alguma, não responda a palavra para nós, continuemos a clamar o nome de Jesus. Não deixemos de falar com Ele. Não desista dEle. Não desista, porque até o silêncio de Jesus é a resposta para nós. Não desista dEle. Jesus se calou. Os discípulos ao lado dele, em vez de ajudar aquela mulher, sabendo que ela tinha dito que a filha estava horrivelmente endemoniada, não, na mesma hora, despede-a, porque ela está nos atrapalhando, porque ela está nos perturbando, ela está falando em voz alta, ela está clamando em voz alta: Jesus, despede essa mulher, ela não faz parte do nosso povo, Jesus. Mas Jesus responde a ela. E nem sempre a resposta dele pode ser uma resposta boa, do jeito que você queria ouvir, mas certamente será a resposta que você precisa ouvir. Nem sempre a resposta que ouvimos de Jesus é a resposta que nós queremos, mas sempre a resposta que vem de Jesus é a resposta que precisamos ouvir. Jesus responde, verso 24: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. O que Jesus quer dizer? Você não é judia, você não é de Israel. Eu vim amando do meu Pai para as pessoas da casa de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É a resposta de Jesus.
Certamente, se você ouvisse isso, talvez nós teríamos desistido nessa hora. Mas nos parece que essa mulher não agiu assim. A sua dor levou a Jesus. Quantas vezes estamos em casa, não é? E nos trancamos, não é assim? E oramos a Deus. E quantas vezes a lágrima começa a querer brotar, os olhos ficam marejados, e observamos que a qualquer momento pode entrar um filho, um marido, a esposa, um parente, naquele local onde nós estamos, e tentamos nos recompor antes que aconteça o inevitável, antes que entre alguém naquele lugar. A dor daquela mulher levou-a a Jesus. Alguns vieram a Jesus, estão nessa igreja pela dor do sofrimento vieram a Jesus e levantaram as suas mãos, dizendo pela ação do Espírito Santo: eu creio em Jesus. Mas vieram pela dor. Outros não, mas alguns aqui têm essa experiência de vir a Cristo pela dor. A dor levou aquela mulher a Jesus. Ela viu os problemas que ela tinha. Como o presbítero Ricardo Evangelista, como oportunidades de se derramar aos pés do Salvador. Os seus problemas podem ser oportunidades dadas por Deus para você se derramar aos pés do Salvador. Use seus problemas para que você venha se derramar, a adorar e se prostrar diante do Senhor Jesus. Use. E veja como a sua relação para com Deus, ela crescerá quando você se derrama e se entrega ao Senhor Jesus. Quantas vezes estou colocado nesse banco e na minha oração digo a Deus: Senhor, eu não tenho capacidade nenhuma. Eu digo a Ele: Senhor, eu sou pó, eu sou chão, eu sou terra. Eu não tenho capacidade nenhuma para trazer palavra nenhuma ao teu povo, mas também digo a Ele: Senhor, me usa em nome de Jesus. Nós não somos nada, mas clamamos a um Deus que tudo é, que tudo pode. A sua dor levou aquela mulher a Jesus. Ela viu os problemas que ela tinha como oportunidade. Eu vou a Ele. Eu ouvi falar que Ele é profeta, que Ele cura as pessoas, que Ele repreende os demônios. Eu vou a Jesus. Às vezes o povo de Deus age contra as pessoas que precisam de Jesus. Os discípulos agiram, repreendendo, chamando a atenção de Jesus, despede ela. Eles estavam, na verdade, indo contra aquilo que Cristo faz de melhor, que é ajudar as pessoas. E quantas vezes na igreja também nós servimos não de trampolim, não de ajuda para a pessoa se achegar a Cristo, mas às vezes nós fazemos um papel contrário. Porque às vezes a pessoa chega na casa do Pai, ela vem com dor, ela vem com problemas, ela vem com dificuldades. Aí ela entra, ela se assenta no banco, e ao se assentar no banco, eu fui numa igreja, vou contar essa história aqui. Eu fui numa igreja com a minha esposa, e nós, assim que sentamos nas minhas férias, já há alguns anos atrás, quando eu e minha esposa nos sentamos no banco daquela igreja, chegou uma determinada irmã daquela igreja, devia ser obreira, e sem tato nenhum, nos mandou sair daquele banco, porque aquele banco, Luciano, era o quê? Era para as crianças, né? Não sei, para as crianças sentarem. Você não pode sentar aí não. O quê? Não pode sentar aí não, é as crianças. Sem tato nenhum. Meu irmão, as pessoas vão a Jesus, as pessoas estão querendo ouvir uma palavra boa, entra na igreja, e o próprio membro da igreja distrata aquele visitante que entrou ali com o coração amargurado, querendo ouvir uma coisa boa para a sua vida de Deus. E o servo de Deus que congrega naquela localidade distrata o visitante. Ou o servo de Deus começa a falar coisas equivocadas de situações internas da igreja para um visitante que não tem nada a ver com isso. É como diz a Bíblia Sagrada, o pastor Marcondes falou aqui, temos que aprender a refrear a língua. Aquela mãe transformou a sua necessidade em entrada para encontrar-se com Cristo. Transformou a necessidade em oportunidade de prostrar-se
diante dos pés do Senhor. Transformou o problema no altar da adoração. Eu tenho meus problemas. Eu creio que você também tem. Amém? Todos nós temos. Pega outro problema, irmão, e coloca no altar da adoração a Deus. Coloca o problema ali e adora a Deus. Adora o Senhor, porque Ele é mestre em dar solução para os problemas. Ele é mestre. Deus às vezes adia a solução dos nossos problemas. Para quê, meu pastor? Para que nós nos prostremos aos seus pés. Para que nós entendamos que Ele é Deus. Para que nós entendamos que Ele tem condição sim, que Ele pode todas as coisas. Ele adia a solução do problema, para que você tenha um pleno reconhecimento que Ele é Deus sobre a sua vida. O clamor dela foi um clamor com senso de urgência. Verso 22, filho de Davi, me ajuda. Minha filha está horrivelmente endemoniada, me ajuda. Tinha um senso de urgência. Jesus, é para ontem. A menina está que eu não aguento mais. O demônio está lá no corpo dela. Me ajuda, Jesus. Você tem que tirar esse demônio do corpo dela. Ela pediu, clamou, implorou. Era para ontem, para Jesus agir. O seu clamor, irmão, tem senso de urgência. Porque quando você clama com senso de urgência, você se derrama. Toda pessoa que clama a Deus com senso de urgência, ela se derrama diante de Deus. Ela chora diante de Deus. Ela entrega suas petições, todas elas diante de Deus. Ela realmente é sincera diante de Deus. Então o teu clamor tem que ter senso de urgência. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. Aquela foi a única vez que Jesus passou ali entre as terras de Tiro e Sidom. Então ela vai. É a oportunidade que ela tinha. Quer saber uma coisa? O Senhor está passeando no meio da igreja, aqui hoje. Jesus está passeando no meio dessa igreja, nesse lugar. O candeeiro de ouro, a igreja é o candeeiro. Jesus está passando aqui no meio da igreja, passeando no meio dos bancos dessa igreja. Não perca a sua oportunidade. Jesus está aqui. Fale com Jesus. Senso de urgência, ela não perdeu. Oportunidades passam. Ontem você era jovem, hoje você não é tão jovem assim. As oportunidades passam. É tempo das mães clamarem pelos seus filhos. Irmão, desviou. Mas se for da vontade de Deus, ele volta. Mas sabe como é que ele volta? Sabe como é que ela volta? Quando você reconhecer que aonde ela está, onde ele está, mesmo que não esteja fazendo nada de errado no teu entendimento, mas se está fora da casa do Pai, é hora de você clamar. Mas não bebe, não fuma, trabalha direitinho, está tudo certinho na vida. Não está não. Não está não. Porque essa vida é passageira. E depois, quando morrer, vai para onde? Mas é salvo, conhece Jesus. Você que está dizendo. Por que não está no meio do povo então? Por que está afastado? É hora das mães clamarem pelos seus filhos, com senso de urgência. É hora das mães, e outro dia preguei para as mulheres, e hoje veio novamente pregação para as mulheres, porque eu entendo que essa igreja de Irajá, ela vai crescer com esse apoio das mulheres. É com vocês, mulheres, que essa igreja irá crescer. É com o compromisso que vocês têm. É com o desejo de estar nos bancos dessa igreja que vocês têm, com o desejo de pregar o evangelho que vocês têm, com o desejo de força nas casas que vocês têm, e a vontade de visitar que vocês têm, que essa igreja vai crescer em o nome de Jesus. Mães, clame pelos seus filhos. Mas está crescido, já está casado. Clama pelo seu filho. Clama. Veio de ti, clame por ele. É tempo das mães se unirem em oração pelos filhos. É tempo das mães darem as mãos em oração, porque todas as mães estão no mesmo barco. Esse mundo que está aí está querendo tragar o teu filho.
Digo uma coisa para você que tem filho pequeno. Não adianta trazer na casa do pai uma vezinha por mês. Não adianta. Porque ele vai ter um mês inteiro para conversar com o mundo. E algumas horas de um domingo para estar perto de Deus na casa do pai. Não adianta. E quando crescer, não chore. A culpa é sua. Não jogue em Deus a sua responsabilidade. Aquela mãe não perdeu a oportunidade. É tempo das mães se unirem e clamarem a Deus. Precisamos ter um senso de urgência no nosso clamor. Como é que você se comportaria, irmão, se visse seu filho numa casa em chamas? O que você faria? A casa está em chamas, o seu filho está lá dentro. O que você faria? Você salvaria seu filho nessa casa em chamas? O seu clamor, irmã, irmão, tem que ser um clamor cheio de empatia. Filho de Davi, vem em meu socorro. Filho de Davi, minha filha está precisando de ti. Filho de Davi, me socorre. É clamor com urgência. É compaixão. Socorre-me, Jesus, socorre-me. O sofrimento da filha era o sofrimento daquela mulher. A libertação da filha era para ela a causa mais urgente. Minha filha tem que ser liberta. Ela pensava, e por ela eu farei qualquer coisa, mas ela tem que ser liberta. Aquela mulher pensou. Há uma história de uma menina muito linda. Todo mundo dizia que ela parecia uma princesa. E a mãe levava ela para a escola. Como é costume acontecer, né, as mães levarem para a escola. Só que a mãe, ela tinha muita queimadura no corpo, e no rosto, e no corpo, e de forma que, quando ela levava a filha para a escola, deixava na porta de entrada, e ali um inspetor levava a criança com o restante da turma para a sala de aula. O que ela não sabia é que a filhinha dela, que tinha seus 7, 8 anos, parecia uma princesinha de tão linda, quando chegava na sala, e alguém perguntava, aquela é tua mãe? Ela dizia, não é minha mãe não, é a empregada da minha casa. Por quê? Porque a mãe, ela tinha o rosto queimado e o corpo cheio de queimaduras, e aquilo era desagradável, tornava aquela mulher uma mulher feia, pelas queimaduras do corpo. Um dia, teve uma reunião de pais e mestres, os professores lá na escola, a mãe foi naturalmente, e ao chegar na sala de aula, no local onde tinha reunião, a professora olhou para ela e, já sabendo da história de ver a menina chegar com aquela senhora na sala, na escola, achou e perguntou assim, mas a senhora veio, mas e a mãe dela, da fulana, não está aqui não? Não veio não? Não pôde vir hoje? Ela disse, mas eu sou a mãe dela. E aí ela não entendeu. Quando ela chega em casa com a filha, ela pergunta, por que você na escola disse para a sua professora que eu não sou a sua mãe? E ela falou, mãe, eu disse isso porque a senhora está cheia de queimaduras e todo mundo ficava achando a senhora muito feia. E eu tinha vergonha da senhora. Por isso que eu falei que a senhora é empregada da nossa casa. Ela disse assim, olha filha, eu vou te contar uma história que você não sabe. Quando você era bebezinho, e eu tinha uma empregada tomando conta de você, uma babá. Só que ela colocou uma panela no fogo. E ela esqueceu a panela no fogo. A panela pegou fogo e o fogo se alastrou pela casa. Quando eu cheguei, o fogo estava se alastrando pela nossa casa inteira. Os vizinhos não queriam deixar eu entrar, mas eu entrei porque eu me lembrei que você estava dentro de casa, porque aquela empregada, quando ela viu o fogo se alastrando, ela esqueceu você e fugiu para salvar a vida dela. Eu entrei. E no que eu entrei, eu protegi com o meu corpo, você, que era um bebezinho. Por isso que eu tenho essas queimaduras. E você, mãe, sofre pelos seus filhos? E você, mãe, o que você faria para salvar o seu filho? O que você faria hoje para salvar o seu filho, sua filha, criança, adolescente, jovem, homem e mulher feita, já com filhos também? O que você faria para salvar o seu filho? Porque temos uma mulher aqui que foi a Jesus. Ela foi aos pés de Jesus
E estava disposta a enfrentar qualquer obstáculo para poder falar com Jesus. O verso 23 a 27 nos mostra isso. Olha o que acontece. Verso 24. Jesus responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ela, porém, veio, se prostra, se ajoelha, adora Ele, e dizendo: Senhor, me socorre. Deus está te dando a palavra que aparentemente não é boa para você. Pode não estar te respondendo, ou pode estar te respondendo com algo que não é bom para você, ou que você acha que não é bom. O que ela fez? Ela se prostrou, ela se abaixou, ela se ajoelhou, e ela disse: Senhor, me socorre. Quando ela faz isso, ele responde: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus usa a expressão diminutiva, lançar aos cachorrinhos. E ela entende, a mulher entende sim, porque os ricos, quando comiam, deixavam as migalhas cair, e as migalhas eram pegas pelos seus animaizinhos de estimação, pelos seus cachorrinhos, e a mulher então, no rasgo de sabedoria, ela replica: sim, Senhor, porém os cachorrinhos, até eles, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela está sendo humilde, dizendo: ah, Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas do pão que cai da mesa dos donos deles. Então, Senhor Jesus, o Senhor não pode atender a mim, que estou aqui humilhada, que estou aqui prostrada, que estou aqui ajoelhada, que estou aqui te clamando. Os seus discípulos não queriam que eu me aproximasse, os seus discípulos disseram para me despedir, mandar eu embora. O Senhor não me respondeu de início, o Senhor agora diz que não pode dar o pão para os filhos, não para os cachorrinhos. Mas, Senhor, não me importa aqui ser eu menor que os filhos, aqui o Senhor tem que dar o pão. Eu posso até me comparar aos cachorrinhos, porque até eles têm direito a comer uma migalhinha do pão que cai da mesa do seu dono. Ela mostra humildade. Ela quer algo de Jesus e não tem vergonha em pedir. Você já se prostrou, irmão? Você já se ajoelhou? Você já se ajoelhou na sua casa e se prostrou, abaixou sua cabeça e foi ao pó e orou a Deus e clamou com senso de urgência e disse tudo o que acontecia no seu coração? Você já agiu assim diante de Deus? Porque essa mulher fez. Assim que ela fez. Ela é uma mãe determinada. Eu tenho que salvar a minha filha. Como Jacó, ela se agarra no Senhor e só quer largar ele depois de conseguir a bênção dela. Ela não descansa, ela não dá descanso a Jesus. Ela enfrenta 3 obstáculos antes de ver o milagre acontecer diante dos seus olhos e na vida da sua filha. Ela, primeiro obstáculo, o obstáculo do desprezo dos discípulos. Eles não queriam ela lá. Os discípulos não pedem a Jesus para atender essa mãe. Não, eles querem que mande ela embora. Eles não se importavam com a dor dela, porque tem hora que a gente não se importa com a dor do próximo, porque não está doendo em nós. Mas Jesus disse: amai-vos uns aos outros. Jesus disse, o Senhor disse, a palavra diz, para nós suportarmos uns aos outros. Dê apoio a quem está do teu lado. Nós somos a única família, somos a família do Senhor. Nós temos que ser mais unidos, irmãos. Nós temos que ter mais preocupação um com o outro, irmão. Nós temos que ter mais amor um para com o outro, irmão. Nós temos que parar de brincadeira de ser crente, irmão. Nós temos que ser crente mesmo, irmão. Nós temos que orar um pelos outros mesmo, irmão. Nós temos que exercitar essa oração uns pelos outros. Nós temos que ter olhos de olhar e verificar que aquela irmã não está bem, que aquele irmão não está bem, e se aproximarmos para ajudar aquela pessoa, não para saber o problema e sair espalhando por aí, mas para ajudar aquela pessoa que precisa de nós. Nós somos filhos de Deus, nós somos aqueles que são discípulos de Jesus. Ele está no céu, mas deixou a gente na terra para imitar os seus atos na terra.
Nós temos que espelhar Jesus, Simone Aparecida. Nós temos que espelhar Jesus Cristo nas nossas vidas. O seu olhar, Simone Aparecida, tem que ser um olhar brilhante, brilhoso, como de Cristo. Não descansa, Célia, até o Senhor dar sua bênção. Faça como Jacó. Se agarra em Deus. Tem gente que não se importa com a dor do outro. Tem gente que não intercede pelo outro. Os discípulos nem para interceder disseram, despede-a. Em outro momento disseram, Senhor, essas crianças aqui, vamos afastar essas crianças. E ele disse, deixai vir a mim os pequeninos, dos tais ao reino dos céus. Eles não intercedem em favor dela, mas eles são contra ela. A igreja não pode ser contra quem precisa. A igreja tem que ser a favor de quem precisa. Eles a desprezaram em vez de ajudá-la. Eles tentaram afastá-la de Jesus em vez de fazê-la chegar aos pés do Salvador Jesus. O segundo bloqueio foi a barreira do silêncio. O silêncio dele é pedagógico. Há momentos que os céus ficam em silêncio diante do nosso clamor. É mais fácil crer quando estamos cercados de milagres. Acontece um milagre aqui, aí eu creio, acontece outro ali, eu creio também. Mas naquela mulher havia silêncio. A filha estava endemoniada. O mestre a quem ela buscou e se sacrificou para procurar, não quer falar com ela. Os discípulos querem fazer com que ele despeça ela. Quando ele fala com ela, ele dá uma resposta que não é boa ao seu coração. Nada disso demoveu aquela mulher de falar com Jesus, de conversar com Jesus e de adorar Jesus, mesmo que ele fique em silêncio. Eu não vou parar de adorar o meu Jesus. Não vou. Os céus podem estar em silêncio, mas os olhos do meu mestre não estão fechados. Ele está olhando para mim. Ele sabe a minha necessidade. E Ele é Deus. Se não me deu agora, ou se não pode me dar agora, ou não quer me dar agora, ou não vai me dar nunca, Ele sabe por quê. Mas eu peço a Ele, eu oro a Ele, eu vou me derramar diante dEle, eu vou acreditar nele, e até o silêncio dEle vai me confortar, porque eu sei que Ele dos céus está me olhando aqui na terra. Os céus em silêncio pode nos dar respostas maravilhosas. Até o terceiro bloqueio é a barreira da resposta. Não fui enviado à casa de Israel? Palavra desanimadora, irmão. Ela, porém, em vez de sair desiludida ou revoltada, coisa que nós faríamos, ela veio, ela adora, ela diz, Senhor, socorre-me. Em vez de desistir da sua causa, ela adora o que pode solucionar a sua causa. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Essa mãe, longe de ficar magoada com essa palavra de Jesus ou com essa comparação, ela converte a palavra desalentadora em otimismo. Transforma aquela mulher a derrota em vitória. Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então entenda que eu sou como um cachorrinho que está embaixo da mesa, esperando o Senhor Jesus, que o Senhor deixe cair uma migalhinha, para que eu possa comer. Minha filha está na minha casa, está horrivelmente endemoniada, e eu sei que o Senhor pode curar ela. Porque Jesus agiu assim com essa mãe, irmãos? Ora, Deus age assim. Com Abraão foi 25 anos, para que Abraão tivesse um filho com Sara. E depois, quando o menino está grande, Isaac, Deus manda Abraão sacrificar Isaac. No final, ele não sacrifica porque Deus não deixa. Com as irmãs de Lázaro, Lázaro estava enfermo. Jesus demora dias para chegar ali naquela residência. E quando chega, o homem está 4 dias enterrado. Deus age assim. Deus age dentro do tempo dele. E dentro do tempo dele há um ensinamento para mim e para você. Há um ensinamento.
Quando eu vim para essa igreja, eu não acreditava que ficaria tanto tempo aqui, não. Não. Eu achei que cobriria os 3 primeiros anos e provavelmente sairia para outro lugar, como eu via muitos colegas acontecer na vida de muitos colegas. Quarta-feira passada, o reverendo Michel de Bento Ribeiro, um jovem de 30 e poucos anos, me perguntou: pastor Carlos Alberto, você está há quanto tempo aqui? Eu olhei para ele e falei: Michel, eu estou aqui desde que me formei, eu estou aqui já há 19 para 20 anos agora. E ele ficou surpreso, e eu falei para ele: Michel, olha, este lugar, para mim, é uma renovação diária, porque eu amo essa igreja, eu amo o povo, eu amo a igreja. Enquanto tivesse fôlego no meu coração e sentir que Deus quer, Michel, vou continuar amando essa localidade, amando esse povo, amando essa igreja. Ele ficou surpreso, porque ele já passou por algumas igrejas e ele é novo ainda. Mas para cada um, Deus dá um ministério. Para cada um, Deus tem uma maneira de agir no ministério dessa pessoa. Cada um é diferente do outro. Cada um de nós é diferente do outro. Tem gente aqui que passou por diversas igrejas. Tem gente aqui que só foi membro de Irajá, desde pequenininho. É assim que funciona. Deus funciona dessa maneira. Por que Cristo agiu assim com essa mãe? Ora, Deus agiu assim com outras pessoas também. Mas o mais importante é que aquela mãe agora está aos pés de Jesus. Entende, Romeu, isso? Alguém está no pé de Jesus? Romeu, entende isso? A mãe, essa mãe, estava nos pés de Jesus. E pela fé dela, ela iria, Romeu, triunfar. Pela fé dela, ela ia tomar posse da vitória dos filhos dela, porque Jesus Cristo, ele iria dar a ela o que ela queria. Jesus elogia a fé daquela mãe. Verso 28, ele fala assim: então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Desde aquela hora. Mãe, não desiste dos seus filhos. Não. Não desiste dos seus netos, bisnetos, filhos. Não desista. Não desista dos seus filhos, porque eles são filhos da promessa de Deus. Os seus filhos não foram criados para viver em cativeiro. Não. Então, não desista do seu filho, porque se você desistir do seu filho, a possibilidade dele ser tragado por esse mundo é tremenda. Faça como aquela mãe, entrou no fogo, colocou seu corpo, cobrindo o corpo do seu bebezinho, e trouxe o seu bebezinho para fora com vida, ainda que o seu corpo estivesse todo queimado. A menina chorou, não sabia a história da mãe, chorou muito, se abraçou a ela e nunca mais teve vergonha da sua mãe. Não desista dos seus filhos, querida irmã. Não fique desencorajada, não fique cega para as impossibilidades, não ache que a coisa não vai dar certo. Não, a fé honra a Deus, e Deus honra a fé que você tem. Ó mulher, disse Jesus, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Como queres? O que você quer, irmã? O que você está precisando, irmã? Diga a Deus agora. O Senhor disse para essa mulher aqui, Ciro Fenícia, Ele disse para ela: faça-se contigo como queres. O que você precisa, irmã? Você que é mãe, diga agora para teu Deus. Que as mulheres que estão neste lugar falem com Deus agora. Ah, meu pastor, eu não tenho filhos. Você pode não ter filhos biológicos, mas tem gente na tua casa que te trata como mãe, então você é mãe também. Diga agora para Deus o que você precisa, porque se for da vontade dEle, esta palavra vai se reverter em prol de ti que está aqui. Faça-se contigo como queres. E a mulher, quando chegou em casa, a filha estava sã. O que significa filha sã? O demônio não estava naquele corpo. O demônio saiu de lá. A menina estava em pleno juízo. A menina estava normal. A menina estava ciente de quem ela era.
E a mãe chega em casa, eu imagino que ela deve ter abraçado a filha, deve ter acariciado a menina, abraçado a menina, beijado a sua criança, a sua menina, e dito: glória a Deus, que o profeta de Nazaré, Jesus, o filho de Davi, libertou a minha filha e devolveu ela ao meu coração. Ele ouviu o meu pedido e devolveu minha filha para a minha vida, para o meu coração. A fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência divina. Nós não somos nada, Deus é tudo. Mas a fé que Deus colocou em você, liga você a Deus, que é onipotente. A fé que está em você honra a Deus, e Deus honrará a sua fé, porque a fé que Ele colocou em você, Ele honrará você. Aquela mãe recebe a sua vitória e a libertação da sua filha. Jesus modificou a situação daquela casa, o pedido foi atendido, a bênção chegou, a fé venceu, a fé sempre vencerá. A fé em Deus sempre vencerá. Mesmo que o mundo venha contra você, mas a fé que está em você, colocada por Deus, esta fé em Deus, Deus vai honrar a você. Jesus, a fé em Jesus faz a gente rir das impossibilidades. Ah, mas não vai dar certo não, muito difícil. Ih, ele é duro, ele é estranho. Ou ela é muito complicada. Ah, não, aquela situação minha não dá mais. Vou perder meu emprego, não consigo trabalhar. A fé em Deus ri das nossas impossibilidades. Se você tiver fé, a fé ri daquilo que você acha que é impossível. Porque para Deus tudo é possível. Se humilha, adora, se prostra, fala com Deus, revela o que acontece com a sua vida, conta tudo para Ele. Quer um psicólogo? Jesus é o melhor psicólogo. Fala com Ele o que você precisa, e Ele vai tirar essa dor no seu coração. Ele vai tirar essa angústia do seu coração. Ele vai tirar isso que está te mastigando, te torturando, te martirizando. Ele vai agir sobre a sua vida. Leonardo e Patrícia, paz da Eduarda, Deus é contigo. Não desista de crer. Lute, ore, não descanse até seus filhos serem salvos. Até eles serem salvos. Não desista, não deixe que o mundo traga os seus filhos. Criança, adolescente, jovens. Ah, mas eu tenho que ter sabedoria, pastor. Eu não posso nem falar de Deus dentro de casa, porque ele não gosta, ela não gosta. Eu não posso falar da Bíblia, porque ela não gosta, ele não gosta. Não importa o gosto dele ou dela, importa que você fale com Deus, sobre ele e sobre ela também. O que essa mulher fez foi buscar Jesus, com tudo sendo contra, até o próprio Jesus não lhe tinha dado uma resposta. Mas no final, o mestre olhou e disse: mulher, que grande fé é esta que tem no seu coração? Vá para casa, faça-se contigo como você quer. Sua filha está salva.